Vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho, ao mesmo tempo que, dizemos, as crianças hoje também permanecem. Portanto, o texto do Evangelho está registrado em Mateus, capítulo 16, os versos 13 a 23. Mateus 16, 13 a 23. Isto está na página 1404, onde lemos assim, na página 1404, Mateus 16, 13 a 20. E lemos assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. E desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isto de modo nenhum irá de acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Até aqui, a palavra do Santo Evangelho. Que Deus ilumine-nos ao meditar na sua palavra. Em Cristo Jesus, estimados, Jesus estava às portas de Cesareia de Filipe, e havia lá templos a deuses pagãos, ao deus Pan, e também o Filipe, tetrarca de Cesareia, havia construído um templo em homenagem a César Augusto. Neste contexto, onde havia reivindicações de concorrência da divindade sobre a autoridade da divindade, Jesus apresenta a sua pergunta sobre a identidade. E a pergunta é esta. Jesus pergunta aos discípulos a opinião das pessoas acerca dele. O falatório das pessoas sobre Jesus. Vocês conhecem o falatório? Sabem o que é falatório? Sabem o que as pessoas dizem? Há pessoas com opiniões muito diferentes umas das outras, não? E aqui não era diferente. Aqui as pessoas tinham ideias acerca de Jesus. E veja, a primeira delas é que houve quem pensou que Jesus era João Batista ressuscitado. E Herodes tinha medo, porque ele mandou matar o João Batista, e agora estava com receio que Jesus fosse o João Batista ressuscitado. Outros pensavam que Jesus era Elias. Não o Elias ali, que está o nosso Elias aqui, mas o profeta Elias, que foi arrebatado aos céus por uma carruagem de fogo, e o povo de Israel esperava que Elias retornasse. Outros ainda pensavam que podia ser Jeremias, por causa das lamentações de Jesus sobre Jerusalém e do seu sofrimento, e apontavam mais ou menos a profecia de Jeremias. E outros diziam, um profeta. Sabe que estas
declarações ou de quem era Jesus, não são assim respostas piores, porque são respostas que, por mais à toa que sejam, referem a alguma coisa sobre Jesus. Mas, por mais sinceras que sejam, colocam Jesus numa velha ordem, colocam Jesus no antigo, não conseguem ver o novo que está a se passar. Reconhecem seu poder, mas não reconhecem a sua identidade. Cada uma delas esclarece alguma coisa, mas falha porque é insuficiente. Sabe, eu não sei se nós responderíamos. Mas vejam só, Jesus não fica por aqui. Aí ele diz assim, mas vocês, pede aos discípulos, quem dizem vocês que eu sou? Sabe que eu li uma coisa interessante esses dias, que para os gregos, a linguagem, o logos, tinha que ter lógica e estava fundamentado na matemática. E então aquilo que falamos devia ser matemático. E a gente fica assim, mas por quê? Sabem quanto é 6 vezes 6? Quanto é 6 vezes 6? Mas não pode ser 35. Não pode ser 35? Porque 6 vezes 6 é 36. Vejam só, os gregos tinham razão. Nós usamos a palavra para quê? Para que usamos as palavras? Para comunicar. Mas para comunicar e para nos entendermos. E a palavra que nós usamos para nos entendermos tem que ser a palavra que diga aquilo que a coisa é. Senão, não nos entendemos. Quanto desentendimento por palavras imprecisas. Quanto desentendimento por não dizer a palavra certa. E sabe que Jesus uma vez disse uma coisa interessantíssima. Ele disse assim, ó, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Sim é sim e não é não. O problema é que o ser humano criou o nim, que não é não nem sim. E daí ficamos lá enganados. Então veja, dizer a coisa certa. Da igreja, as pessoas têm muita opinião sobre igreja, sobre Deus, sobre fé. As pessoas até dizem assim, eu cá tenho a minha fé. O meu Deus é meu Deus, ele é só meu. Isto é paganismo, porque não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus no qual nós começamos esse culto. Porque há pagãos no mundo, há quem tenha um Deus só para eles. Tem esse nome, é nosso. Agora, como é que nós conhecemos o nosso Deus? Sabe, não é pelo falatório. O que o mundo, o que as pessoas dizem a respeito de Deus e de Jesus Cristo? Jesus foi um revolucionário, Jesus foi um homem bom, disse umas coisas interessantes, ele até lá expulsou os vendilhões do templo, bem feito, isso, a igreja precisa disso. Mas há quem não gosta da igreja e logo associa isso. Ele expulsou a malta do templo, mas não pensa o que foi. Ele não acabou com o templo e por que expulsou os vendilhões do templo? Assim é que, quando Jesus pergunta a Pedro, primeiro, o que os outros dizem a respeito dele. E agora, quando Jesus pergunta, mas você, quem vocês dizem que eu sou? Sabe que essa é uma outra coisa. Esta é uma pergunta direta. Porque responder isso é fundamental. Já pensaram nisso? Quem é o Deus no qual nós cremos? Quem é Jesus Cristo? E sabe, há respostas que não respondem, sabia? Alguém diz assim, olha, é Deus. Meu caro, isso não responde. Porque isto qualquer um responde. Mas o que significa ter Deus? O que significa ser esse Deus? E sabe que Pedro responde de uma forma certeira. Pedro diz, e lembram o texto? O que Pedro diz? Tu és? Olha, isso eu devia saber-se de cor. Sabem o que é saber de cor? Sabe, de cor vem de coração, sabia? Devíamos saber de cor. De coração. Pedro diz, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. O Cristo significa o Messias, o ungido, aquele prometido que foi enviado. O Filho do Deus vivo é o Deus vivo de Israel. Não é o Deus dos pagãos, não é um Deus morto, mas é um Deus vivo que atua da história, que conduziu o povo, que enviou seu Filho e salva a humanidade. Este é o Jesus, o Filho do Deus vivo, que vai muito além de um título messiânico, mas que quer afirmar uma filiação divina única. A expressão Deus vivo, ela distingue a religião de Israel dos outros povos. O Deus vivo distingue a nossa fé cristã. Sabe, se o crucifixo está aqui por alguma razão. Este é o trono de Cristo. Aquele nos salvou. Mas sabe que ele ressuscitou e está vivo. Então dizer que Cristo foi crucificado não está correto quando terminamos ali. Foi ressuscitado, mas ele foi crucificado, mas ressuscitou e está vivo. Qual é o contexto que nós vivemos hoje? Como é que nós responderíamos essa questão para Jesus? E como é que Pedro chegou à resposta? Como é que Pedro soube dar esta resposta? Como é que Pedro chegou aí? De onde veio isto? De onde veio que Pedro sabia a resposta? Sabe o que eu falei antes de matemática para vocês, não é? Isso aqui não é para ser aula de matemática, mas sabe que vocês podem mostrar o resultado para o professor de algum cálculo. Mas o professor quer ver o desenvolvimento do problema, não? Ele quer ver como é que vocês chegaram à resposta. E aqui o texto também quer nos mostrar como é que Pedro chegou à resposta. E então vejam só, Jesus dá a resposta a Pedro e diz algumas coisas impressionantes. Chama de Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjonas quer dizer filho de Jonas. Essa Bar, no hebraico, Barjonas, filho de Jonas. E daí ele diz, bem-aventurado, quer dizer, olha só, você acertou na coisa. Porque não foi nem a carne e o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. De onde é que vem o nosso conhecimento de Deus? Sabe, nós podemos ler, nós podemos estudar, mas quem opera a fé? Porque as coisas de Deus são Deus que as revela. As coisas de Deus são reveladas pelo próprio. Por isso, a confissão de Pedro é em si um dom da graça. É uma participação no conhecimento divino. A bem-aventurança que enfatiza aquilo que a graça transformou. A resposta de Pedro está correta. Mas a questão não se resolve em concordar, mas em como chegamos lá. E aí é uma outra questão que se passa. Se Jesus não transforma o nosso entendimento, se Jesus não muda nada em nós, então ele também não é o Cristo, Filho do Deus vivo, para nós. Porque quando o Cristo, alguma coisa tem que sair. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que é que isso significa para mim? Se realmente o temos como aquele que é o caminho, a verdade e a vida, quando afirmo isto para mim mesmo, preciso saber qual é o caminho que eu sigo. Quando ele diz, segue-me, ou venha, vamos ou continuamos o caminho que é nosso? Faz alguma diferença em nossa vida acreditar em Jesus Cristo? Faz alguma diferença ter Cristo na nossa existência? Por isso, Jesus não quer só a resposta certa. Jesus também quer que nós sejamos a resposta certa a fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa é acreditar nele. Porque então o resto, ele faz, o texto diz. Mas o texto não para aqui. Só gostava de vos dizer uma coisa que nós aprendemos na catequese, e eu vou pedir aí um jovem
que vai levantar e vai ler em voz bem alta aquilo que nós há pouco confessamos no credo apostólico e que nós chamamos de segundo artigo, que trata da redenção, e vamos ver o que diz lá de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? E eu peço ao Miguel, faça favor, não pode ler daí mesmo, em bom e alto tom. Segundo artigo da redenção. Que diz o segundo artigo? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, e terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dado vir a julgar os vivos e os mortos. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me redimiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Como ouro prata, com seu santo precioso sangue, que a Senhora faz que lhe pertença, e seu reino, e o sirva em casa vive e reina em casa. Esse é Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, vindo ao mundo para nos salvar. E, portanto, quando alguém perguntar quem é o Cristo, dizer o que Pedro disse está certo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas, mais do que saber a resposta, é importante crer na resposta. Mas vejam o que diz o texto logo a seguir. Agora o texto segue. E daí Jesus diz, tu és Pedro. E aqui a coisa fica um pouco diferente. Tá? Porque diz lá assim, ó, bem-aventurado és tu, não foi carne e sangue que revelou, mas e também eu te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei se vocês viram os hinos que nós cantamos hoje. Sabem o nome de um deles? Rocha Eterna foi um, não é? Rocha Eterna. Da igreja Fundamento. Mas diga uma coisa, Rocha Eterna é Pedro? E da igreja Fundamento é Pedro? Vejam bem, cuidado. Esse texto é um texto curioso. Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E agora em que ficamos? Quem é a pedra? Lembram que eu falei da exatidão das palavras? A matemática. A confissão de Pedro é a pedra. A igreja não está construída sobre Pedro. A igreja não pode ser construída sobre Pedro. Mas a pedra é Cristo. E esta confissão de Pedro é a doutrina dos apóstolos, na qual a igreja é edificada. E aqui surge pela primeira vez a palavra igreja. A edificação da igreja nesta doutrina dos apóstolos. E, portanto, o fundamento disto está na confissão de Pedro. Mas, sabe, deixa eu dizer assim, se alguém se atreve a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, os versos 10 e 11, e eu pediria que alguém outro lesse 1 Pedro 2, 4 a 10. E desculpa, mas hoje eu acredito o sermão ser assim mais interativo é melhor. Mas vejam lá, para nós ouvirmos. Aqui nós vamos ouvir Pedro falar duas vezes. Atos 4, 10 e 11. Alguém tem? E a quem Deus ressuscitou, em seu nome é que está curado. Este está curado, mas ele veio. Pedro no seu discurso, depois do acontecimento, veja, isso já é em Atos dos Apóstolos, naquele sermão depois do Pentecostes, Pedro dizendo quem é a pedra. É Jesus a pedra, o fundamento. E agora vejam 1 Pedro 2, 4 a 10. Alguém encontrou? Chegando-se a ele, a pedra quebrada, sim, todos. Mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês como pedra, pois isso está na Escritura. Eis que ponham em Sião uma pedra angular. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é. Mas para os descrentes, gritaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Então vejam, duas vezes Pedro fala na rocha, em momentos diferentes, Atos dos Apóstolos e também na carta a Pedro. E no Salmo 118, os versos 20 a 23 diz assim, esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos.
Graças te dou porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, já conseguimos ver que o que Jesus fala e o que o texto diz é que a confissão de Pedro é a pedra sobre a qual Cristo edifica a sua igreja. A sua igreja está fundamentada nisto, em Cristo Jesus como Filho de Deus, único Senhor e Salvador. E baseado nisto, os discípulos fazem a obra de Deus. E a obra é dele. A obra não é dos discípulos. A igreja não foi invenção dos discípulos. Foi invenção de Jesus. Agora, Jesus diz uma coisa estranha. Não digam a ninguém. Não digam, não contem a ninguém aquilo que vocês estão a dizer aqui. Por que é que Jesus não quer que contem a ninguém? Sabe, ele ainda não tinha sofrido a crucificação, nem tinha sido morto, nem sepultado, nem ressuscitado. Portanto, ele não queria que a obra dele fosse adiantada. Mas também tem um detalhe. Sabe, é preciso aprender a lição. Não adianta ter o resultado sem saber o caminho a lá chegar. Sabe que dizer de Cristo tem que ser certeiro. Mas é cada um que precisa saber responder. Pedro soube responder e usou e adiantou-se em nome dos discípulos. Portanto, cada um tem que ter a resposta. E, portanto, não dizer a ninguém não contem quem é Jesus Cristo, mas permitam que as pessoas façam o cálculo e cheguem à resposta. E sabem, se naquele tempo o falatório era grande, o falatório hoje não é diferente. Quantos Cristos há por aí? Só pensar em quantas igrejas existem. E muitas delas se denominam cristãs. Quantas existem? E sabe, na verdade, de todas estas igrejas, só há duas. É a das obras e a da fé. Há aquelas igrejas que vão ensinar o que vocês têm de fazer para serem salvos. Ou então aquela outra que vai vos ensinar o que Jesus Cristo fez para a vossa salvação. Qual das duas é a melhor? Qual das duas está certa? Ensinar as pessoas a fazer as coisas agradáveis a Deus ou ensinar as pessoas a reconhecerem as coisas agradáveis que Deus fez por nós? Sabe que a melhor boa obra é a fé. E provavelmente é a nossa única boa obra. Pois sabe, quando fazemos o bem a alguém, é muito especial, né? Fazer o bem a alguém é algo muito especial. Não devia ser natural. Portanto, a boa obra é esta da fé. Sim. Diante das igrejas, existe a igreja da lei e do evangelho. Aquelas que vão proibir, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, deve fazer isso, deve fazer aquilo outro. E aquela outra que diz, olha, o Cristo que fez por você. Esta é a igreja cristã, que aponta o que Cristo fez. E que eu não posso fazer. É que eu não posso. Porque não há homem santo, justo e bom sobre a terra que faça o bem e nunca peque. É fundamental isto. Saber quem é o nosso Salvador e por quê. Pedro respondeu. Porque Deus demonstrou, é um dom de Deus. E lembrem disso, a fé é um dom de Deus. E a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se queremos a fé, lembrem que a fé vem pela palavra. E pela palavra Deus age. Reconhecer quem Ele é para a nossa vida. Que Deus nos conceda a fé e nos saiba também fazer dizer e no momento certo confessar quem é este que deu-nos a vida e que por sua vida deu-nos a vida eterna. E a paz de Deus, que ultrapassa e excede o nosso humano entendimento, que guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus,